Mas o pessoal, quem fala Nerd Holic, a gente tá aqui de volta na Lens, dessa vez para falar de um jogo chamado Splendor. Um jogo de Marc André, né? Um jogo francês, também de uma empresa francesa chamada Space Cowboys, fundada por três fundadores da Asmodee, né? Ou Asmodee. E eles produziram, então, esse é o primeiro jogo dessa empresa, que foi nominee Jogo do Ano, ganhou o BGG Awards como melhor jogo do ano de 2014. E é um jogo super simples, rápido, família e abstrato, né? Mesmo que, né, faça uma temática aqui de joias e mercadores, no final até a regra se refere a cor azul, vermelho e amarelo, né? Marc André, então, ele é um game designer francês que publicou Splendor e também o jogo Bonbons, que é um jogo de memória, né, publicado por uma outra empresa francesa também, mas que não teve tanto sucesso quanto o Splendor teve. Sim. Então, se preparem para pegar joias, fiquem com as suas fichas à mão e vamos para as regras. Então aqui é o setup, ele é muito simples, só precisa colocar aqui as cartas na ordem, das bolinhas na parte de trás delas, e as fichas não é que todo mundo consiga pegar, consiga alcançar na mesa. E tu abre 4 cartas de cada uma, 1, 2, 3, 4 e 1, 2, 3, 4 e da última pilha, 1, 2, 3 e 4. E depois de colocado essa, a gente vai colocar os nobres no tabuleiro. Os nobres, então, a gente tem 10 nobres, a gente sempre embaralha eles e coloca aleatoriamente um nobre a mais do que o número de jogadores, né? Então, no caso, num jogo para 2 jogadores, a gente colocaria 3 nobres. Num jogo para 4 jogadores, que esse jogo é um jogo de 2 a 4, né? Colocariam 5 nobres abertos. E você dá uma diferença, porque nem sempre entram todos os nobres. E o jogo também é constituído de, tu pode fazer uma ação por turno, e essas ações são, tu pode pegar uma ficha de cada uma das pilhas, tu pode pegar ou 2 se tiverem mais do que 3 nessa pilha inteira. Essas aqui são pilhas de 7, né, que tu tira uma quantidade conforme for um número menor de players. Quando tu começa o jogo, então, né, tu tira, se tu vai jogar com 4 jogadores, tu joga com todas as fichas, né, com as 7. Tu nunca mexe na pilha de tokens Coringa. Então, se tu vai jogar com 3 jogadores, tu tira 2 de cada. Se tu vai jogar com 2 jogadores, que é o nosso caso, tu tira 3 fichas de cada pilha, para que o jogo fique mais disputado, né? Sim, coloca elas ali pra lá, então. à parte. Menos essa aqui sempre vai ter 5, independente do número de jogadores, né? Sim, e as fichas de Coringa, como é que tu consegue elas? É uma das outras possíveis ações que tu pode fazer no teu turno. Ao invés de pegar uma de cada uma ou 2 se tiverem mais do que 4, tu pode ver uma carta que talvez tu queira, mas tu ainda não pode comprar, e para evitar que os outros comprem também, tu pode pegar ela para tua mão e uma ficha de Coringa você vai fazer, tá reservando essa carta. Essas cartas aqui que tu pega na tua mão tem um limite de 3 nelas, ou seja, se tu tiver 3 cartas já na mão reservadas, tu não vai poder pegar mais uma, mas os números de Coringas tu não tem limite, se tu conseguir ter todos os Coringas, tu vai ser um acumulador desgraçado. São tá travando o jogo. Mas o limite de fichas na tua frente sempre não pode exceder de 10 fichas no final do teu turno. Sim. Então, por exemplo, se eu tenho 10 fichas na minha frente, ou 9 fichas na minha frente, por exemplo, até 10, eu posso escolher a ação de comprar 3 fichas, ficar com 13 e no final devolver 3 fichas para baixar meu limite até 10. Então, né, poderia trocar 3 fichas. Para que a gente precisa das fichas? As fichas servem para a gente comprar essas cartas. Cada carta tem aqui um custo, como vocês podem ver. Esse aqui precisa de uma branca, uma azul, uma vermelha e uma preta. Pagando esse custo, tu vai colocar ele na tua frente. Esse jogo é uma escalada de cartas, tu precisa pegar as cartas de valor mais baixo para te facilitar a vida para pegar as cartas de valores mais altos. Quando tu pegar uma carta dessa daqui, ela vai começar a te produzir no caso, uma ficha verde, que é uma esmeralda. Ou seja, se tu precisar pagar outra carta, por exemplo, isso aqui precisa de 2 azuis, 2 verdes e 3 vermelhas, tu já vai ter uma produção automática de verde, ou seja, tu vai precisar pagar uma verde a menos essa daqui. E quando tu pega uma carta, tu repõe ela. Nessa primeira fileira,
tem uma carta, todas as cartas, a maioria são 100 pontos nenhum, mas tem certas cartas que tem um valor de pontos, no caso, bem baixo. Os pontos maiores estão nas fileiras mais de cima, que são valores mais caros de se conseguir também. Essas cartas também, então aqui nessa daqui vai sempre de 0 a 1, 1 a 3 e de 3 a 5. O jogo ele acaba quando tu faz 15 pontos, né? Então se eu, né, por algum acaso conseguir escorar essas 3 cartas, o jogo acabaria já, né, no final da rodada. Se vocês perceberem, a gente só tem um jogo de 2, 4 fichas brancas e essa carta aqui custa 7 fichas brancas. Então o nosso único jeito de conseguir fazer ela é comprando cartas de desenvolvimento que dão a produção branca, para baixar o custo, né, como se fosse um desconto, para poder buscar ela. Então a gente começa pegando mais cartas baixas, que tem custo menor, para depois ir para as do meio e no final do jogo pegar as cartas mais altas. Né? Exatamente. E conforme tu for pegando essas cartas, por exemplo, tu vai pegando aqui, vai juntando as cartas e tudo mais, vocês têm os nobres, que o nobre vai te, entre aspas, visitar e vai te garantir uns pontos a mais no final do turno. Cada nobre tem 2 tipos de pontuação, 2 cartas com 4 ou 3 cartas com 3. E aqui as cartas, como vocês podem ver, tem uma certa diferença de cores. Isso aqui significa que vocês precisam de 4 cartas pretas e 4 cartas brancas. Se no final do teu turno tu tiver essa quantidade de cartas, ou se tu tiver essas 5, tu tem que ter no mínimo 4 pretas e 4 brancas nesse caso, o nobre viria para ti e tu teria 3 pontos a mais. Os nobres eles sempre te visitam no final do turno e isso não conta como uma ação do teu turno. Sim. Então tu ainda pode fazer a ação de construir uma carta de desenvolvimento, puxar ela para tua frente e daí o nobre te visita. No caso, se eu, né, em algum caso pudesse 2 nobres, satisfazer 2 nobres, eu escolho qual que vai me visitar no final do turno. Então automaticamente ele vem para mim. No outro turno, se ninguém fizer esse nobre, esse outro nobre vai vir para minha frente. Os nobres, eles não são repostos, diferente das cartas. As cartas estão sempre entrando enquanto tiver cartas no deck aqui. Os nobres não. Depois que um escorou eles não voltam mais pro jogo. E nem passam para outro jogador, caso também faça a quantidade de cartas que ele precisa. Um jeito fácil também de organizar as cartas sempre de vocês é vocês empilhando as cartas do mesmo símbolo, né? Sim. Então sempre para que vocês possam ficar com o topo sempre visível para saber quantas produções tu tem daquelas fichas. E distribuir as fichas também, né? Eles falam sempre, né, colocar as fichas assim para distribuir próximo para saber quantas produções tu tem. Porque nesse jogo, como ele é um jogo muito matemático, um jogo muito lógico assim, tu muitas vezes precisa estar marcando, né, o teu adversário, ficar sabendo o que ele está fazendo, porque esse jogo ele não permite erros, né? Ele é um jogo que... Se tu vacilar, faltou uma ficha nesse turno, tu tiver que gastar um outro turno inteiro só para corrigir esse erro, tu já fica um passo atrás e tu tem que começar a correr atrás. E ele é difícil, ele não perdoa. Mas então, o jogo ele acaba quando alguém escorar 15 pontos, né? Ele começa sempre com um jogador mais novo, né? Porque não tem como empatar no jogador mais novo. E depois disso eles seguem em rodadas no sentido horário. Quando o jogador o primeiro jogador que fizer 15 pontos vai até o final do round e depois o jogo acaba. Então, por exemplo, se nós estivéssemos aqui num jogo com 3 pessoas, né, eu sou o mais novo, eu começo, joga, o Arthur é o último. Se o Arthur fizer 15 pontos e ele é o último do round, eu não volta mais pra mim. Mas se eu fizesse, todos ainda teriam mais uma jogada. No caso, se eu fiz 15 pontos, o terceiro jogador aqui, né, que estava o segundo na ordem, conseguiu só fazer 14, não passou disso. Se o Arthur fez 16, ele ganha. No caso de empate, que é bem comum, quem tiver menos cartas na sua frente, quem tiver usado menos cartas para fazer 15 pontos, e não contam os nobres, só cartas, é o vencedor do jogo. Em caso de empate no número de cartas, não tem outro critério de desempate, né? Aperta a mão e divide a vitória. Mas ele é um jogo bem rápido, né? Que dura em torno de uns 30 a 40 minutos, então dá pra dividir, né? A vitória não é um problema, né? Sim. Então, essas aqui eram as regras do Splendor, um jogo bem divertido e rápido, e vamos ficar aí com o que a gente achou do jogo. Então era isso pelo Splendor, um jogo muito rápido, muito simples, totalmente abstrato e fácil de aprender, fácil de jogar e muito divertido. O que tu achou dele? O Splendor ele é um jogaço, né? Eu passei jogando ele
pô, durante todas as férias, logo que saiu, eu comprei ele e comecei a jogar não parava, né? Joguei até com a minha avó esse jogo, porque ele é muito, muito fácil, Bem família rápido também. de pegar, ele tem muitas estratégias, então todas as vezes que tu joga ele, tu acha um novo jeito, sempre, não, é assim o jeito de ganhar, mas não é, ele é totalmente diferente, matemático, poucas regras, né? Tu entende aquelas fichas, né, maravilhosas, né, pela internet, mas aquelas fichas são muito boas também, então ele dá é um jogo de muita qualidade, raciocínio e que realmente merecia, né, esse prêmio de jogo do ano, aí, né, do BGG, até do Spiel des Jahres lá, mas jogaço que, né, tem que fazer parte da sua coleção e tá vindo pela Galápagos, né, nesse ou no próximo ano, mas eu acredito que nesse ano vai sair pela Galápagos, então fiquem atentos aí nas novidades. Quanto antes. E esse era isso pelo vídeo de hoje. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueça de deixar o like, se gostaram muito mesmo, adicione os favoritos. E se ainda não tiver inscrito no canal, se inscreva. Se vocês forem aqui de Porto Alegre ou região, não esqueça de dar uma passadinha aqui na Lens Club, na rua Lopo Gonçalves, Número 444. 444, isso aí mesmo. Isso aí. De terça até domingo, das 3 às 11, né? Estamos aqui com Splendor, esperando vocês pra jogar. Feito então, até a próxima. Abração. Ainda há uma hesitação na saída da câmera. Ainda deu. Deixa o Arthur sozinho. Tava rapidinho ali, peraí. Vai lá. Tem. Na próxima semana. Deixa eu colocar o chapéu da sabedoria aqui pra falar do jogo. Tá gravando? Tá? Deixa eu tirar o... E na próxima semana, pandemia. Só isso? Só. É. Foda-se.